Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui professor Hermes Arraes, dando sequência, dando continuidade, prática previdenciária. Estamos falando da resposta, da contestação, preliminares. A primeira preliminar, traçamos aos colegas, afeta a competência jurisdicional. E destacamos ao finalzinho do bloco anterior, mas não conseguimos concluir, por isso vamos concluir agora a questão envolvendo ações no Juizado Especial Federal. Veja, passo 1, que o colega não pode esquecer. Quando nós falamos de competência delegada, é aquela competência federal, a possibilidade de ajuizar ações na comarca estadual, investir o juiz de direito na competência federal. Isso é possível desde que a comarca onde reside o cidadão esteja a mais de 70 quilômetros da sua federal mais próxima. 70 quilômetros, observado trajeto rodoviário, não é linha reta não, trajeto rodoviário, ok? Pois bem, e para saber exatamente em que está a mais ou menos 70 km, o colega precisa conhecer a resolução do Tribunal Regional Federal da sua região. São 6 regiões que nós temos no país, por exemplo, São Paulo e Mato Grosso do Sul é a terceira região. E o TRF da terceira região tem a resolução 322 de 2019, onde constam as comarcas do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que é possível valer essa competência delegada e aquelas que não é possível, que estão muito próximas à Justiça Federal. Pela proximidade, o Senado poderia ir até a Justiça Federal porque está próxima, ok? O colega tem que conhecer. O INSS, quando alegar na contestação a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, vai requerer a extinção da ação. A extinção da ação. Aí eu quero que o colega entenda o seguinte tópico que é importante. Nós temos o enunciado do FONAGEF, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, número 2, que determina, reconhecida a incompetência do JEF, é cabível a extinção do processo sem julgamento de mérito. Nos termos da aplicação subsidiária do artigo 51.3 da Lei 9.099. Aqui, veja só, o INSS vai requer-se a extinção do processo sem resolução de mérito, diante da incompetência absoluta desse juízo. Acontece que, muita atenção, esse enunciado do FONAGEF é válido? Eu estava dizendo no final do bloco anterior. Sim, é válido, é válido. Poxa, então entrou com a ação, se o juiz não for incompetente, ele não pode remeter para o juiz competente, né? Bom, remeter para o juiz competente. Essa é a regra que nós temos, né? Aproveita que já foi e remete para o juiz competente. Se não é competente, remete para o competente. Mas aqui existe um porém, e isso o colega precisa entender e diferenciar para o seu caso concreto. Veja, existe a possibilidade no juizado especial de a pessoa ingressar sem advogado. Ingressando sem advogado, é um serventuário da justiça que vai recepcionar o autor, vai ver qual é os lamentos do autor, vai traduzir uma petição inicial e vai criar um processo. O juiz pode olhar e falar, olha, aqui é incompetência absoluta para esse tipo de pedido. Okay? Não há como remeter nessa hipótese para uma justiça outra de vara ordinária. Porque uma justiça outra de vara ordinária só pode ter petição inicial, só é válida a petição inicial, se subscrita, se houver capacidade postulatória, subscrita por advogado. E aquela não está, porque foi o autor sozinho lá na justiça e o serventuário da justiça que montou aquela petição inicial. Então não pode, nesse caso, ser remetido para outra justiça. Qual a consequência trazida pela Lei 9.099, artigo 51.3? Extinção sem mérito. O autor quiser, contrate advogado e vá na justiça competente, vara ordinária competente. Entendido? Pois bem, então, este caso é que se aplica esse FONAGEF 2. Agora, cuidado pela generalização. O que busca o INSS é a generalização. Não me interessa se tem, não está subscrita a petição inicial por advogado. Porque você, advogado, pode pôr uma ação, petição inicial, no Juizado Especial Federal. Então, vem o escritório de advocacia assinando com procuração, tudo direitinho, reconhecida a incompetência, não é caso, nessa situação, de extinção. E sim de remeter para a justiça competente, porque existe capacidade postulatória, poderia ter proposto no juizado ou na vara ordinária. Propôs no juizado, verificou-se depois que é incompetente, remete-se para a vara ordinária e aproveitam-se todos os atos. Ok? Certo? Aqui eu tenho que anotar com os colegas que no Juizado Especial Federal da capital existe um acordo do Juizado Especial Federal com as varas previdenciárias da capital, em que o juizado, mesmo nos casos de autor sem advogado, aquela petição inicial montada na vara, ok, pelo servidor do Poder Judiciário, o juiz entendendo
que é incompetência absoluta, ele remete para a vara previdenciária. Ele remete para a vara previdenciária. Existe um instrumental da terceira região. Nesse caso, na vara previdenciária, vai intimar pessoalmente o autor para constituir advogado e re-ratificar a petição inicial. Nesse caso, se você for, né, receber um cliente que, poxa, aqui eu fui intimado pessoalmente que eu tenho que contratar um advogado para tramitar o processo. Nessa hipótese, a petição inicial dificilmente você vai aproveitar alguma coisa, vai ter que fazer uma nova petição inicial. Você vai poder aproveitar a data do ajuizamento, da ação do juizado, para efeito de prescrição, né? Mas vai ter que propor uma nova petição inicial. Aí verifica se há prazo suficiente, o que requerer prazo, para elaborar uma nova petição bonita, direitinho, porque aquela que tem, aquela subscrita por servidor da justiça, geralmente é com um xizinho. O que você quer? Tem um monte de xizinho e algumas lacunas ali que muitas e muitas vezes nem corresponde ao pedido do autor. Por vezes o servidor lá da justiça no juizado quer ser simpático, o autor falou, gostei de você, eu vou marcar aqui, revisão de ORTN, revisão de IRSM, vou também marcar aqui a opção para o senhor também de uma revisão X, Y e Z nos quadradinhos que tem aqui disponíveis. São todas que não são cabíveis. Todas que não eram, para o caso específico aqui, todas não eram cabíveis, ok? E você, com a capacidade de TEV, olha, não, ele tem, na verdade, é outro que ele tem que revisar, o benefício dele é cabível, uma outra situação, uma outra tese, você que vai estruturar direitinho. Você não precisa navegar naquela petição inicial mal formulada, não precisa, ok? Que é fadada ao insucesso. Pô, é o momento de sanear completamente, e se for o caso, que eu sempre recomendo, apresentar uma petição inicial nova, subscrita por você, direitinho estruturada, de fato com o direito que entenda que o autor possua, ok? Certo? Compreendido? Com essa preliminar, excelente, calma. Essa preliminar é quando o autor está sem advogado. Okay? Nesse caso, no juizado, eles têm advogado. Então, seria o caso só de, se for reconhecida a incompetência, remeter para o juiz competente, nada de extinção. E 2, existe, se o autor estiver sozinho, o colega sabe, que permite a remessa, ok? Aí o colega não vai ter esse momento, né? Porque vai ser procurado depois. Pois bem, incumbe ao réu, próxima preliminar. Incorreção no valor da causa. Incorreção no valor da causa. O valor da causa tem uma repercussão hoje, né? O valor da causa é razão da alçada. Um dos pontos é a alçada do Juizado Especial Federal. Ações podem tramitar no Juizado Especial Federal desde que o valor da causa seja de até 60 salários mínimos. Então, 60 vezes o salário mínimo. Esse é o montante para que possa tramitar a ação no juizado. Qual o salário mínimo? Do mês do ajuizamento. Então, o salário mínimo muda todos os anos no mês de janeiro. Se você propuser a ação em dezembro, é o salário mínimo anterior. Vai propor em dezembro? Espera mais um pouquinho, propõe em janeiro. Janeiro já muda o salário mínimo, o valor da alçada fica maior, ok? Pois bem, você propôs e o INSS vai constatar o quê? Vai trazer uma preliminar. O que o INSS vai dizer? Olha, excelência, incompetência absoluta desse juízo. Então, preliminar da contestação do INSS. Observe-se que o juiz é absolutamente incompetente, diz o INSS, já que seu valor, o valor da causa, ultrapassa 60 salários mínimos. Com efeito, em que pese a autora ter atribuído ao caso o valor de R$1.000, então você na petição inicial vai lá, atribui o valor da causa a R$1.000. Porém, de acordo com a planilha de cálculo, né, que visto, olha, o INSS indeferiu o benefício X. E todas as prestações devidas nos últimos 2, 3, 4, 5 anos montam um valor superior a 60 salários mínimos. Mas lançou na petição o valor da causa, os R$1.000. O fato de lançar R$1.000, você tem que fundamentar o porquê R$1.000. Por que R$1.000? De onde você tirou R$1.000? É R$1.000 que você quer? O proveito econômico são de R$1.000. Então aqui, aí o INSS vai dizer, olha, não cabe renúncia às prestações vincendas. Tem nesse sentido é o enunciado 17 do FONAGEF. O FONAGEF diz, olha, não cabe renúncia às parcelas vincendas para fins de fixação da competência do Juizado Especial Federal. Você fixou R$1.000, petição inicial, que não corresponde ao que você está pedindo. Você quer que o benefício seja concedido e receba os valores desde 2, 3, 4 anos, né, que foi do indeferimento. E esse montante do benefício supera 60 salários mínimos, por exemplo. Não pode, o INSS diz na preliminar, renunciar a nada. Propôs e o valor é superior a 60, acabou incompetência do Juizado Especial Federal, certo? Aqui, você, intimado, você vai dizer, olha, o enunciado do FONAGEF não tem mais valia. Perdeu valia depois que julgado pelo STJ o tema 1030.
O tema 1030 do STJ afastou, não tem mais valia, não tem mais aplicabilidade, o enunciado 17 do FONAGEF, porque determinou o STJ. Ao autor que deseja litigar no âmbito do Juizado Especial Federal, é lícito renunciar de modo expresso para fins de atribuição do valor da causa ao montante que exceda 60 salários mínimos, aí incluídas, se o caso, as 12 prestações vincendas. Então vejam só, pode sim o autor renunciar, ok? Então primeiro, o enunciado 17 do FONAGEF, que o INSS cita na contestação, não tem mais aplicabilidade, perdeu, não tem mais, diante de conflito, como ficou estabelecido posteriormente pelo STJ, não tem aplicabilidade. Bem claro? Então, pode sim renunciar. Pode. Tá? Então, na sua resposta, vai dizer, olha, então vamos lá, por partes. Então, vamos supor, você atribuiu R$1.000, né? Deixa eu ver se passa, né? Mas o montante total que você está pedindo está dando, vamos supor, 80 salários mínimos. Você vai refletir esse montante de atrasados se compensa abrir mão de 20 salários mínimos. Ok? Compensa para tramitar no Juizado Especial Federal? Porque aí nós vamos ter, vamos supor, o valor da causa, o correto são 65 salários mínimos, 65. Pô, está ultrapassando 5 salários mínimos, então vou renunciar, então, renuncio ao excedente a 60 salários mínimos, ok? Está renunciando apenas a 5 salários mínimos, acho ok. Agora, se o seu montante de atrasados der, por exemplo, 110, 130 salários mínimos, não convém renunciar, ok? Não convém renunciar para tramitar no juizado. Não convém. Então, aí, vara ordinária. Então, que seja remetido para vara ordinária, ok? Retificado o valor da causa e remetido e não extinto o processo para a vara ordinária. Entendidos? Então, cuidado. A questão de renúncia, o colega tem que observar. Lembrando aqui, dosar. Porque o colega não é obrigado a renunciar. Não precisa tramitar ação no juizado. Fala, poxa, por que eu quero tramitar ação no juizado? Okay? Pode tramitar na vara ordinária. Os valores são maiores, para não abrir mão de muito. Se for pouco, compensa. Agora vamos entender. Você renunciou, vamos ver a consequência. Quando propôs a petição inicial, o montante total de atrasado dava 65 salários mínimos. Você diz no ajuizamento, olha, eu renuncio ao excedente. Eu renuncio ao excedente. Então, quanto o INSS estava te devendo, se for procedente de ação, no ajuizamento da ação? 60 salários mínimos. Daria 65, mas vai ser só 60. Só que a ação vai demorar, vai tramitar. Vamos supor que ela tramite mais uns 5 anos até terminar o processo. Concorda que com as prestações vincendas posteriores, próximos 5 anos até transitar em julgado o processo do Juizado Especial Federal, muitas ações, porque é para conceder um benefício assistencial, aí vai ter as prestações posteriores, ou benefícios previdenciários, as prestações posteriores, que vão se vencendo ano após ano durante a tramitação do juizado especial da ação no Juizado Especial Federal, ok? Nessa situação, a questão que se coloca, ao transitar o processo, você vai executar agora a ação. Vai executar a ação. Ao executar essa ação, você vai executar qual valor? Só 60 salários mínimos? Somente 60 salários mínimos? Eu acho que sim, porque é o valor da alçada do GF, né? No máximo 60 salários mínimos, acho que não, as prestações posteriores vão entrar. Então o colega vai executar 70, 80, 90, 100 salários mínimos. 5 anos depois, dá mais 60 salários mínimos, né? 120 salários mínimos, sim, sem problema algum. Só que fica limitado lá no juizamento a 60, ok? Então o que ultrapassou lá, depois continua tramitando. Professor, mas no final, para RPV, não é limitado a 60 salários mínimos, vai ter que renunciar de novo? Não, não tem que renunciar de novo. Então, não vamos confundir. Uma renúncia para tramitar no juizado, inicialmente, ok? Você renuncia naquele momento o que ultrapassa 60 salários mínimos. Ponto final. 2. Tramitou o processo, anos e anos, 5 anos. Vai lá, você vai apurar um montão de atrasados. Então, o que você pode apurar até a juizamentação são 60 salários mínimos. Depois, o que vem depois, ok? Vai ser somado. Então, vamos supor que dê 100 salários mínimos. Nesse momento de 100 salários mínimos, não cabe expedição de RPV. Vai ser expedido precatório. Expedido precatório. Artigo 23 da Lei do Juizado. Artigo 23. Se ultrapassar 60 salários mínimos, é precatório, podendo o autor renunciar ao excedente para receber via RPV. Porque a RPV recebe em 60 dias. Precatório, se inscrito até 1º de abril, é no ano subsequente. Se inscrito depois, é no ano posterior ao subsequente. Então vejam só, nosso tempo já está no final. O
colega tem que observar se vale a pena lá renunciar novamente ou não, perfeito? Mas uma renúncia não condiciona a outra renúncia. Nosso tempo esgotou, quero agradecer a atenção, vou apresentar aos colegas este QR Code. Pegando seu celular e apontando para este QR Code, o colega terá acesso aos livros, aos banners dos livros deste professor. Livros como Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, pela editora Saraiva Jur, a obra Manual de Direito Previdenciário, pela editora Saraiva Jur, a obra Direito Previdenciário para Concursos Públicos, a obra A Reforma da Previdência 2019, a obra Pensão por Morte e Aposentadorias no Regime Geral, entre outras obras de autoria desse professor. Encontre botando o celular para esse QR Code. Inclusive existe cupom de desconto que está lá disponível. Quer saber mais? Manda uma mensagem para esse professor @hermes_alencar lá no Instagram que conversamos a respeito, ok? Bons estudos, um forte abraço, sucesso!